Olá, tudo bem? Bom, eu participei da entrevista que o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, concedeu na sede do Esfera Brasil, aqui em Brasília. O Boulos foi convidado para falar com empresários e estavam lá representantes das plataformas como iFood, Uber, e também de outros setores também da economia. Mas eu falo das plataformas porque, durante a entrevista, ele disse que pretende desenvolver um trabalho a esse respeito para que garantir dinheiro ou garantir direitos, melhor dizendo, aos a pessoas que trabalham para esses aplicativos, sejam os motoqueiros, né, os motoboys, motociclistas, ou seja, o, o motorista do Uber e de outros aplicativos também. Mas um tema que chamou a atenção, claro, que tem chamado a atenção, é o que acontece no Rio de Janeiro. E eu mesmo fiz a pergunta a eles sobre o que, qual era a visão deles sobre o que tinha acontecido. E a resposta foi, eu diria, de uma lucidez muito grande. Ele disse que ninguém pode acreditar que o comando do crime organizado esteja na favela. Está fora. O que mostrou a própria operação. Operação muito grande que houve, com participação da Receita, Polícia Federal, Ministério Público, Ministério Federal, Ministério Público Estadual, vários governos, e que foi aquela operação chamada Carbono Oculto. E ali ele entende que esse seja o caminho e não a demagogia com a vida das pessoas, fazer demagogia política com o que aconteceu ou com o crime ou nas favelas. Então, veja que esse foi um tema que chamou a atenção. De qualquer forma, outros temas, eu vou mostrar daqui a pouco a fala do Guilherme Boulos, mas outros temas também chamaram a atenção, estavam lá os empresários, como eu disse, e o Guilherme Boulos ele falou sobre os minerais críticos e defendendo que o Brasil faça essa exploração e aceite investimentos, faça parcerias que tiver que fazer, mas que haja a exploração dos minerais críticos. O Guilherme Boulos ele foi convidado para o Esfera Brasil porque ele tem sido apontado como uma aposta do Lula para a eleição de 2030, a sucessão de 2030. O Guilherme Boulos, de fato, é bastante jovem e ele tem a experiência dos movimentos sociais, e o Lula tem por ele um grande apreço e poderia ser, de fato, eu diria, um projeto do próprio Lula para que ele se viabilizasse candidato em 2030. Por isso, os empresários quiseram conhecer um pouco mais do Guilherme Boulos. E o Esfera Brasil, né, que é presidido pelo João Camargo, acabou realizando este encontro, que era para ser nesta terça-feira, mas foi antecipado justamente porque o Lula quis que o Guilherme Boulos viajasse com ele para Belém. E aí o Boulos, durante a entrevista, também falou que recebeu uma missão do Lula, que é a de rodar pelo Brasil. Ele recebeu essa missão. O próprio Lula, sem ser governo, o Lula na oposição, também fez isso algumas vezes. Fez as caravanas, as famosas caravanas, que ele fez a caravana pelo Brasil na década de 90. Então, rodou o Brasil todo, foi conhecer assim nas várias regiões, conhecer os problemas do Brasil e foi se preparar naturalmente para ser presidente da República. O Boulos já antecipou que vai a Minas Gerais, lá para a região de Brumadinho, Mariana, onde houve a queda das barragens das mineradoras, né, que causou grande prejuízo, e o Brasil acabou fazendo um acordo com a Vale para que houvesse a reparação e, inclusive, esses recursos estão sendo usados para projetos sociais e também na área de saúde naquela região atingida por esse desastre que foi a queda das barreiras.
Então eu vou passar agora a entrevista, o trecho da entrevista concedida pelo Guilherme Boulos. Ouvimos sobre essa noite, claro, mas também sobre esses primeiros dias no governo, o que o senhor já conseguiu priorizar e o que deve continuar priorizando agora, ainda neste ano de 2015. Agradecer ao João, Esfera, pelo convite, pela oportunidade de vir aqui fazer uma conversa tanto com parlamentares, outros companheiros de governo e também representantes do setor empresarial para tratar um pouco da situação do país. O presidente me deu algumas missões, uma delas é poder rodar o Brasil, estamos preparando isso. Agora tem a COP na semana que vem, começa agora, mas a participação social, a cúpula dos povos, a participação popular que o meu ministério cuida, vai ser na semana que vem, eu vou estar em Belém. Mas voltando disso, nós já vamos começar esse governo na rua, que é o giro pelo Brasil e para todos os estados do país até maio, ouvir as pessoas, conversar com o povo, apresentar o que o governo do presidente Lula tem feito. Essa é uma missão que o presidente me deu e que eu vou cumprir com muito afinco e com muita prioridade. Além disso, dialogar e buscar construir soluções para setores da classe trabalhadora, dos trabalhadores brasileiros, em que nós ainda temos tido alguma dificuldade de diálogo. Motoristas de aplicativo, motoristas de Uber, entregadores de aplicativo. Eu vinha tratando desse tema, inclusive, como deputado, lá na Câmara, na comissão especial que foi criada. Eu acho que esse é um tema que exige muita urgência. Porque, veja, o que as plataformas fazem? A Uber, o iFood, 99, qualquer uma delas. Elas fazem intermediação tecnológica, certo? Entre quem precisa de um serviço, seja a entrega de comida, e quem vai fazer. Ou entre quem quer ir para um lugar, e o motorista que vai levar. E essa intermediação tecnológica tem significado ganhos muito excessivos em relação aos trabalhadores, que a cada viagem tem uma parcela retida pelas empresas de tecnologia para sustentar essa intermediação, sendo que quem paga o tanque de gasolina é ele, quem troca o pneu é ele, se tiver um acidente não é dele. Ou seja, você tem que ter garantias de direitos para esses trabalhadores. Então, esse é um tema que o presidente Lula também me pediu, junto com o ministro Marinho, liderado pelo ministro Marinho, que é o ministro da pasta, ajudar a tratar com os trabalhadores. E lógico, tem o tema, quarta-feira agora, estou indo para Belo Horizonte, se completam 10 anos do crime que foi cometido em Mariana e Brumadinho. O governo federal, sob a orientação do presidente Lula, conseguiu uma repactuação do acordo de reparação para as vítimas, chegou a 100 bilhões de reais, parte disso já está sendo feito, tem mais coisa para ser feito, de apoio social, econômico, de reparação ambiental àquela região. Então, a Secretaria-Geral também cuida da repactuação do Acordo de Mariana e vou estar lá na quarta-feira. Ministro, nesse contexto de rodar o Brasil, o que o seu ministério pretende fazer em relação ao Rio de Janeiro, que tem hoje um problema muito grave? O problema do crime organizado não é só do Rio de Janeiro. O problema do crime organizado é do Brasil. A minha pasta, o meu ministério, não cuida disso, mas o Ministério da Justiça, que cuida, em primeiro lugar, apresentou a PEC da Segurança Pública. Já faz meses que ela foi apresentada para o Congresso Nacional. Os mesmos governadores que hoje estão fazendo demagogia política foram contra a PEC da Segurança Pública. Veja, o que a PEC da Segurança Pública permite? Que o governo federal tenha mais instrumentos para combater o crime organizado. Porque hoje, e a nossa Constituição prevê isso, a responsabilidade de segurança pública e de combate ao crime é dos governos estaduais. Só que o crime organizado é federal, é nacional, as organizações criminosas estão em todos os estados. Nenhum estado, isoladamente, tem condições e instrumentos para combater o crime organizado sozinho. O que o presidente Lula buscou fazer com a PEC da Segurança Pública e agora com a lei antifacções que foi para o Congresso é dar garantias para o governo federal poder ter melhores condições de combater o crime organizado. Isso está sendo feito. Outra coisa que o presidente Lula fez foi a Operação Carbono Oculto. Porque, gente, vamos aqui falar o português claro. Alguém acha de verdade que a cabeça, que o comando do narcotráfico, do tráfico de armas, está num barraco lá no Morro do Alemão?
ou em Paraisópolis, em São Paulo, ou no Sol Nascente, aqui no Distrito Federal, vamos ser franco. Essa história é da carochinha. O comando do crime organizado, como a Operação Carbono Oculto mostrou, está envolvido com lavagem de dinheiro com fintechs, está envolvido em lavagem de dinheiro com bets. Então, você vai combater isso com inteligência, não com carnificina. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Eu peço a você que ainda não se inscreveu neste canal, que o faça. E aqueles que puderem, colaborem, financiem a mídia independente. Nós precisamos de você para continuar fazendo este jornalismo conectado aos interesses do Brasil. Um grande abraço e até mais.